Alô, pessoal, amigos e amigas, estamos juntos mais uma vez aqui do nosso pós-jogo, aqui do Conversa de Torcedor para vocês, falando da Sul-Americana, falando do Vasco, falando aí do jogo entre Melgar e Vasco. O Vasco abriu 2 gols a mais, né? 2 gols de vantagem, mas recuou e tomou empate nos minutos finais da partida, lá no estádio e lá de Arequipa, no estádio Monumental de Arequipa, do Peru. 3 para o Melgar, 3 para a equipe do Vasco. O Vasco perdendo a oportunidade de estrear bem na competição, e aí o Fábio Carille fez um estragalhaço todo aí, né, botando um zagueiro, tirando o Ferrez, botando o Lucas Freitas, né, na equipe do time do Vasco da Gama e acabando tendo empate, né, um castigo, né, digamos assim, homenageando o Lucas Oliveira, né, que entrou na vaga do Ferrez. Eu acho que foi um castigo, né, nessa situação para o treinador e um empate amargo, né, diga-se de passagem. Mas vamos falar aqui de tudo isso que aconteceu nesse jogo, que nós vamos estar falando. Mas antes disso, meus amigos, se inscrevam no canal do YouTube, compartilhem os nossos vídeos e deixando o seu like, o seu joinha, que ajuda muito o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo o nosso trabalho e também acompanhando pelas redes sociais do nosso trabalho, do nosso Conversa de Torcedor. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pelo seu carinho e pela sua companhia. Não esquecendo, terça e quintas-feiras, às 18 horas, com o nosso Conversa de Torcedor Notícias, com muitas informações do seu clube do coração. E também às 11 da manhã de todo sábado, temos aí a nossa rádio NSC, o nosso programa Conversas Torcedor, o nosso programa de todo sábado na rádio Nossa Senhora de Copacabana, acompanhando pelas redes sociais do nosso trabalho. Repito, radioNSC.com, pela Rádiosnet, acompanhando também pela rádio Nossa Senhora de Copacabana 98.7 FM, tá bom, pessoal? E falando sobre esse jogo que aconteceu lá em Arequipa, no jogo de quarta-feira, Vasco chegou a abrir 2 gols de vantagem, mas caiu de rendimento e acabou tendo aí, no final, nessas situações, um empate de 3-3 e com 3 gols de cabeça, né? Os 3 gols que tomou foram 3 gols de cabeça, né? Os gols aí do time do time do Melgar, os gols aí do Facundo Castro, Cableira e Gregório Rodrigues, né? Que fizeram os gols para a equipe da casa. Então, tendo aí os resultados, o Vasco perdeu essa oportunidade de estar na liderança, né, com toda a situação que aconteceu. Mas vamos falar aqui para vocês sobre essa partida, porque o Vasco começou muito bem aos 2 minutos com o gol do Coutinho, chamou a responsabilidade, né, iniciou da melhor forma possível, né, o Coutinho driblou o marcador, chutou de chapa no ângulo para fazer o gol, bonito gol, né, do canto do ângulo, né, em cima do goleiro Cáceda, fazendo 1-0 para a equipe do time do Vasco. E a partir daí o Melgar tomou o controle da partida, com marcação alta, escapadas rápidas pelos lados. E aí o time peruano também, porém, ele exagerou, né? Vamos dizendo, exagerou na qualidade dos cruzamentos, dos lançamentos que pararam nas mãos do goleiro do Vasco, Léo Jardim, ou na defesa do Vasco, inclusive aí na maioria das vezes. E Martins chegou a perder um pênalti, né, batendo para fora, chutando para fora, mas temos aí o Vasco reagindo aos 31 minutos, novamente com Coutinho, meio-campo encontrou o belo passe de Trivela e colocando o Ferretti na boa para ampliar o resultado, e o time peruano elaborou mais a estratégia e surtiu efeito aos 38 minutos em jogada ensaiada de escanteio, né, no lançamento do Orsan para o Rodrigues, né, o Gregório Rodrigues cabecear no canto do Léo Jardim, fazendo o gol da equipe do Melgar. E a pressão da equipe da equipe da casa prosseguiu com fonte de precisão, e já nos acréscimos, o Lisa e Lemos se estranharam e deram início a uma pequena confusão que foi rapidamente controlada pelo árbitro, o senhor Delis Lopes do Paraguai, que apitou essa partida, né? E no segundo tempo, mais uma vez, o Vasco foi para cima, após o apito inicial, aos 5 minutos de jogo. O Coutinho e o Nuno Moreira fizeram uma boa trama, que terminou com um gol do Ferretti. A partida ganhou um ritmo morno,
um ritmo mais morno, com pouca iniciativa na partida no segundo tempo, dos dois lados, inclusive, dos dois lados que teve aí. E o momento que favorecia muito mais para o time do técnico Fábio Carille, certo? Que tinha uma vantagem considerável, né? E insatisfeito com o placar, o técnico Walter Riboneto, da equipe do Melgar, teve algumas mexidas, né? Mudanças de ataque, inclusive botando o Facundo Castro, o Bordacá, que é o centroavante, né, da equipe, e o Guzmán, né, que são centroavantes, inclusive, no ataque, inclusive, para ter três jogadores de ataque, né? Botou o time para frente, tudo para frente, né? Para ser exato. E com essa situação, que fez mudança de ataque, mas só o time ameaçava. O time só ameaçava em cruzamentos, né? Chuveirinho na área, chuveirinho na área. E aos 34 minutos, o Castro, Facundo Castro, recebeu um bom recebeu e aos 34 minutos, o Facundo Castro recebeu um bom lançamento de Cabreira e diminuiu o resultado. E a partir daí foi só pressão da equipe peruana para suportar essa pressão. Aí tem essa situação do Lucas Oliveira, né? No lugar do Ferretti, que faltou pro treinador do Vasco a coragem de colocar mais um atacante para tentar conseguir matar o jogo, mas só que não fez. E o Lucas Oliveira entrou no lugar do Ferretti, reforçando a zaga. Aí as mudanças chamaram o time peruano para a área do Vasco, e aí o que aconteceu? De tanta situação, de tanto pressionar, acabou acontecendo o gol de empate com Cabreira aos 44 de cabeça, marcando o gol. E a equipe da casa e a equipe do Melgar, inclusive, ainda tentou a virada, mas não houve tempo suficiente para uma virada do time do Melgar. Uma virada histórica, diga-se de passagem, da equipe peruana, e uma forma desnecessária do treinador Fábio Carille botar a equipe para trás, né? A gente sabe que o torcedor odeia, né? Assim, um sacrilégio que um técnico recuar o seu time para tomar pressão. É uma coisa que a gente vê aí, mas as falhas, né, as trocas do Carille estragaram a noite. Mas o Coutinho jogou bem nessa partida aí, inclusive. Que nós vamos estar falando também sobre esse jogo aí entre Corinthians e Vasco, pelo Campeonato Brasileiro amanhã, do pós-jogo para vocês conferirem, que foi jogado lá no estádio, né, na Neoquímica Arena. E já na terça-feira agora, o time do Vasco volta às atenções novamente para o jogo contra o Puerto Cabello em São Januário, às 9h30, provavelmente às 9h30 da noite, pelo horário de Brasília, o jogo que vai acontecer no estádio de São Januário, né? O time do Vasco, que está no grupo G, com o Melgar do Peru, Lanús e Puerto Cabello, né, que estão disputando aí na Copa Sul-Americana. Então temos aí esse jogo que aconteceu lá ah, no estádio Monumental de La Unsa, lá em Arequipa do Peru, o jogo que aconteceu entre Vasco e Melgar, tá certo? Terça-feira agora, 9h30 da noite, Sul-Americana, Puerto Cabello é o adversário do Vasco, e o Vasco vai estar jogando em São Januário, tá bom? E teremos aqui o pós-jogo amanhã para vocês, do pós-jogo entre Corinthians e Vasco pelo Brasileirão na segunda rodada, ok? Muito obrigado a todos vocês pela companhia em mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor para vocês. Gente amiga, se inscreva no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos e deixa o seu like, seu joinha, ativa o sininho de notificações, que ajuda muito o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo nosso trabalho e acompanhando também pelas redes sociais do nosso trabalho do Conversa de Torcedor. E não esquecendo, hein, Conversa de Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, às 18 horas com vocês, no YouTube, e às 11 da manhã de todo sábado, nosso programa ao vivo do Conversa de Torcedor, acompanhando pelas redes sociais, repito, do Conversa de Torcedor, no YouTube do Conversa de Torcedor, a nossa transmissão, e a Rádio NSC, na Dial 98.7 FM, também pelo site radioNSC.com, radioNSC.com e pela Radiosnet para todo o Brasil, tá bom? Muito obrigado a todos pela companhia de sempre e até o próximo pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor para vocês. Falou, galera!